Lição número 490. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamu taslim. Wa ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar da fé e paciência, não é? Tendo como exemplo de uma grande personalidade no Islã, que é uma mulher de nome ou de alcunha de Sulaym. Vamos falar de Sulaym, vamos falar da sua fé, vamos falar um pouco da sua história e o que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz acerca de Sulaym. O que aconteceu com Sulaym, falar a força da sua fé e a força ou por outra, a paciência que esta mulher teve, não é, na sua vida para alcançar o Jannah, para alcançar aquilo que todos nós almejamos. Mas, neste contexto, uma vez estamos a falar da fé, estamos a falar de momentos difíceis, estamos a falar da paciência, que não é nada fácil a pessoa optar pela paciência em momentos de dificuldade. Portanto, Abu Huraira radiyallahu anhu disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه من الخطيئة. O crente e a crente estarão a enfrentar sempre dificuldades, testes depois de testes, momentos difíceis que serão seguidos por outros momentos difíceis, não é? Dificuldade na sua pessoa, dificuldade nos seus familiares, nos seus filhos, o amali, assim como na sua riqueza. حتى يلقى الله تعالى, até que ele se encontre com Allah subhanahu wa ta'ala, وما عليه خطيئة, e esta situação difícil que ele passou era o motivo dos seus pecados serem expiados, era o motivo dos seus pecados serem perdoados, e no dia que ele se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala já não terá qualquer pecado. Portanto, este hadith mostra a dificuldade que o crente enfrenta, não é? É o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os seus pecados. O exemplo da nossa lição de hoje, da fé e da paciência de uma grande mulher, que é Sulaym, nós vamos falar do incidente marcante ou a história desta mesma senhora, que qualquer mulher que for a escutar essa passagem poderá se questionar: será uma coisa igual aconteceu? Ela teve coragem de fazer uma coisa dessas, mas ela de facto fez e quis ao mesmo tempo transmitir uma mensagem relacionada à fé que o seu esposo tinha que exercer, ou a fé que o seu esposo tinha ter e a paciência que ele tinha que exercer. Sulaym bint al-Milhan, este era o nome de Sulaym. Portanto, esta mulher esteve casada com Malik bin Nadhr. Malik bin Nadhr era o esposo de Sulaym. Sulaym, alguns historiadores dizem o nome dela era Rumaysa bint Milhan, não é? Mais conhecido como Sulaym. Sulaym era o alcunha que ela tinha, mas o seu nome era Rumaysa bint Milhan. Ela, como disse, esteve casada com Malik bin Nadhr. Depois do falecimento de Malik bin Nadhr,
ela teve vários pretendentes. Era uma mulher muito linda que muitos homens queriam se casar com esta mulher, até que no caminho dela, de Sulaim, veio Abu Talha. Abu Talha não era muslim. Abu Talha, que era padrasto de Anas radiallahu anhu, um dos grandes serventes ou companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, que Sulaim é a mãe de Anas radiallahu anhu. Portanto, quando Abu Talha quis se casar com Sulaim, ela disse para Abu Talha: olha, eu sou muslima, não posso casar com um não muslim. E o Abu Talha disse: olha, se eu aceitar ser muslim, o que eu teria em troca? Então ela disse: olha, eu vou aceitar me casar contigo e esta reversão tua será como o dote do nosso casamento. E ele aceitou e eles casaram. Sulaim, como o hadith menciona, o hadith que vem mencionado no Bukhari e no Muslim, este hadith vem no Bukhari e no Muslim, Anas radiallahu anhu, Anas, que é filho de Sulaim, ele narra o hadith: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي. Quando Sulaim casou-se com Abu Talha, Anas já existia. Abu Talha era padrasto de Anas. Então Anas diz que eles tiveram um filho que estava gravemente doente, estava muito doente. فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. Abu Talha saiu para trabalhar e o menino, o filho, ficou a perder a vida e faleceu. فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني. Quando Abu Talha voltou do trabalho, perguntou à sua esposa, Sulaim, qual é a situação do filho, como é que o filho está. Então Sulaim respondeu, diz: هو أسكن ما كان. Ele está em melhores condições do que estava. فقربت إليه العشاء فتعشى. Sulaim preparou o jantar para o seu esposo, então ele jantou. Outra narração vem depois do falecimento, quando o filho faleceu, as pessoas estavam a chorar na casa pela morte, pelo falecimento deste menino. Então ela disse: olha, ninguém poderá informar da morte do filho de Abu Talha, a não ser que eu mesma informe Abu Talha. Então assim aconteceu. Quando Abu Talha chegou a casa, ela serviu o jantar para o seu esposo e ela embelezou-se como uma mulher normal, sem beleza, para o seu marido, e eles dormiram juntos. Quer dizer, se envolveram sexualmente naquela noite e ela nem sequer havia informado ainda acerca do falecimento do seu filho. Em seguida, fazendo combinação do hadith que vem no Muslim, a narração que vem no Muslim, Sulaim pergunta a Abu Talha: olha, Abu Talha, se alguém te emprestar algo e depois ele quiser esta coisa de volta, teria o direito de ter a coisa de volta? As pessoas podiam ficar chateadas, ficar tristes porque a pessoa está a levar a coisa de volta. Então Abu Talha disse que não, tem todo o direito de devolver. Então Sulaim diz para o seu esposo: tenha paciência e espere a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala pelo falecimento do seu filho. Seu filho faleceu. Abu Talha ficou chateado e ele dirigiu-se à casa do profeta sallallahu alaihi wasallam para reportar o incidente. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao ouvir essa história, pergunta: "A'arrastumul layla?" Vocês se envolveram sexualmente na noite anterior? Abu Talha disse que sim. O profeta de Allah: aconteceu isso, meu filho faleceu e como não bastasse, ela dormiu comigo e nós nos envolvemos sexualmente. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allahumma barik lahuma. Ou Allah abençoe a eles, ou Allah abençoe a este casal. Então o que aconteceu? Fawaladat ghulaman. Então deste ato ela engravidou e depois nasceu um rapaz. E Sulaim disse
para Anas radiallahu anhu que levasse este bebê ao profeta sallallahu alaihi wasallam e enviou junto algumas tâmaras para que fizesse o tahniq. Isso nós falamos o que é tahniq na nossa aula quando falamos do que fazer quando uma criança nascer. Então, Anas radiallahu anhu foi à casa do profeta com essas tâmaras, o profeta sallallahu alaihi wasallam mastigou e esfregou, não é, tâmaras mastigadas na gengiva da criança recém-nascida. Portanto, de acordo com a narração de Bukhari, Ibn Uyayna, dos narradores de hadith, diz: فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود. Esta criança que nasceu, que era filho de Abu Talha, que nasceu depois do falecimento do outro filho de Abu Talha, esta criança que nasceu teve 9 filhos, que todos eles tornaram-se hafidhul Qur'an. Tornaram-se hafidhul Qur'an, pelo dua, pelo baraka de dua do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aqui nós podemos ver a fé desta senhora, a fé, a coragem desta senhora, que no momento do gênero quis transmitir uma lição, para o seu esposo, que tudo o que nós temos em posse pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, até os nossos filhos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, quando quiser levar um dos filhos daquilo que ele deu, nós não temos direito de ficar a lamentar, a proferir palavras inadequadas, porque tudo que nós temos provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, quando o dua que nós fazemos quando alguém morre, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, na verdade nós viemos de Allah, pertencemos a Allah e a Allah retornaremos. Então, mesmo no momento do gênero, onde ela perde o seu filho, ela quis dar uma lição, ao seu marido, para ser forte, para ser paciente, mesmo nesses momentos difíceis. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, no outro momento, vem mencionado que ele disse que quando foi para o Mi'raj, ouviu certos passos no Jannah, e quando perguntou de quem eram esses passos, foi informado era de Rumaysa. Rumaysa, referindo-se aqui a Sulaym, por causa da força de Iman, por causa da paciência, perseverança, dedicação, devoção desta mulher ao Islã. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe este privilégio. E o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o forte não é aquele que derruba o outro. O forte é aquele que consegue controlar o seu instinto, controlar o seu nafs, seja no momento de alegria, no momento de tristeza, em qualquer momento, poder controlar o seu nafs, o seu interior, engolindo a sua zanga, a sua tristeza, tudo isso do gênero, e tendo em consideração que toda a situação que ele enfrenta provém de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que este é forte e de facto, pela paciência que ele exerce nesta situação, mostra que existe a força do coração, a força do Iman. O que falamos dessa situação de Sulaym radiyallahu anha, que ela, numa situação de gênero, exerceu paciência como esta e deu aqui uma lição ao seu esposo. Este hadith não está a dizer que nós é um sunnah fazer uma coisa do gênero, de jeito algum. Simplesmente estamos aqui a relatar a paciência, a perseverança. Nós falamos no outro hadith que não existe nenhum problema, atos do gênero. O único momento que torna-se proibido a mulher se embelezar é quando do falecimento do seu esposo. Qualquer outra situação além disso, ela pode se embelezar para o seu marido, não existe nenhum problema quanto a esta prática. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a compreensão e dê-nos a paciência, como esta paciência exercida por esta heroína, esta senhora, Sulaym, fé desta senhora, e que acima de tudo faça-nos pacientes nos momentos difíceis e dentre os que encontrarão com Allah subhanahu wa ta'ala sem nenhum pecado, pela paciência e pelas situações difíceis que nós enfrentamos neste mundo. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.